Pessoal, acabei de ter uma ideia, um insight de um assunto e uma história para trazer para vocês aqui para esse episódio do canal. E eu já explico o porquê dessa ideia e o conteúdo que eu li no WhatsApp nesse momento. Bom, vamos contar essa história devagarzinho aqui, tá? Entre 2019 e 2020, eu fui azucrinado por um cliente muito que queria, um cliente muito complicado, tá? Esse cliente, ele fez de tudo para me derrubar, me demitir, enfim, para me queimar no mercado. O que ele pôde fazer, ele tentou. Graças a Deus o final foi feliz, ele não conseguiu e eu acabei bem com ele no final das contas, tá? E eu conto essa história aqui para vocês agora. Isso passou a acontecer, eu fui contratado aqui para ser representante comercial na distribuidora Hobby em 2018. Não, em 2019. Final de 2018 eu recebi um telefonema do mesmo gerente que me demitiu na Hasbro, onde eu trabalhava em regime de CLT. Quem quiser saber mais sobre essa história, procura o EP que eu falo sobre a minha vida, meu currículo, vou botar aqui embaixo, tá? E aí, 2017 eu fui mandado embora. 2018, no final de 2018, o gerente me ligou perguntando se eu queria trabalhar como representante. Eu falei que sim, e aí, em 2019, eu fui contratado pela distribuidora Hobby e entrei aqui como representante comercial. Bom, eu entrei substituindo um outro representante, que me parece que o rompimento desse representante com a empresa foi litigioso, tendo em vista que eu recebi uma listagem muito crua e não saneada de clientes de 44 municípios, que era a minha área e é a minha área, que assim eram mais de 300 CNPJs que eu tinha que sanear, roteirizar, organizar. Eu não sabia sequer quem comprava mais e quem comprava menos. Então comecei o trabalho muito do zero. Precisei usar todas as minhas técnicas de qualificação, de prospecção, qualificação, roteirização. Foi um trabalho de muita Pessoal, modéstia à paciência. parte, o meu começo foi avassalador. Ganhei dinheiro mesmo. Assim, meus primeiros oito comissões nessa empresa foi de arrebentar. Assim, eu nunca vi tanto dinheiro, muito mais do que eu tinha visto no meu auge profissional na própria Hasbro, como CLT. Só que, pessoal, quando você pega mais de 300 NPJs para visitar com 44 municípios, algum município vai ficar para o final. Enfim, por conta disso, depois de mais de 2 meses que eu já estava atuando no campo, o Vinícius Ávila me liga dizendo que um cliente ligou lá para a Hobby fazendo reclamação, porque sabia que tinha um novato que tinha entrado no lugar do vendedor anterior e que esse cara não tinha passado lá até agora, que era um irresponsável, era isso e aquilo. O cara arrasou comigo, o cara me destruiu. E já ficou um clima muito ruim a partir daí. Bom, na mesma hora eu procurei, ele foi muito agressivo, muito grosseiro comigo, mas eu tive que ter jogo de cintura, turma. Tive que dar meu jeito de passar por aquele obstáculo, né, que eu achava que ia ser só aquele momento, e continuei atendendo ele. Mas, pessoal, ele fez várias atrocidades comigo, várias. O cliente forçou várias vezes a barra junto à distribuidora para me colocar para fazer visitas quinzenais. Isso não existe no ramo, tá? Lá pelo menos tem que ser bimestral, que foi quando eu passei a atuar em relação a isso, em visitas com ele. Em vários momentos, em nossa convivência por telefone de forma remota, ou até mesmo no atendimento presencial, ele teve uma tratativa, um tratamento muito hostil comigo para ver se me tirava do sério, me descontrolava. E vocês não têm noção da barra que eu segurei, pessoal. Em vários momentos também ele fez pequenas chantagens, ameaçando devolver a mercadoria depois de um pedido volumoso, com valor até considerável que ele fazia, ameaçando devolver por besteira, por troca pendente, e que a gente fazia muito bem aquela atribuição, não tinha a menor necessidade. Ele me fez ir umas 2 vezes só por causa disso, para eu não pagar vale com devolução, que é uma baba quando a gente tem uma nota devolvida aqui como representante comercial, pessoal. E no final das contas ele conseguiu provocar um erro lá, um suposto erro que não foi erro, ele fez de propósito. Ele conseguiu me fazer pagar um vale de 400 e poucos reais, um vale logístico, porque uma mercadoria bateu lá e voltou e a nota foi cancelada. Isso só aconteceu com ele em toda a minha carreira.
Ele era temperamental, antipático, autoritário, não só comigo, como todos os funcionários. Não sei se com a família dele ele era dessa forma, mas era uma pessoa extremamente difícil de se lidar. Ele me desestabilizou emocionalmente algumas vezes, mas isso só para mim, no meu íntimo, dentro de casa. Eu na frente dele, eu sempre me mantive muito firme e atuei com algumas estratégias. Outro ponto que eu quero acrescentar é que esse cara é difícil para todo o mercado. A maioria dos fornecedores viam ele como um cara muito difícil. Como um cara, inclusive muitas empresas resolveram boicotá-lo e pararam de atendê-lo, tá? Agora, por que esse cara era assim comigo? E o cerne aqui da questão aqui desse vídeo. O que eu fiz para sair dessa situação? E olha que eu tive um final feliz. Pessoal, primeira coisa, eu me tornei o melhor vendedor do mundo. Passei a tratá-lo e atendê-lo como ninguém. Eu era religioso e cirúrgico nas visitas. Eu já chegava com tudo muito pronto e preparado. O meu planejamento era o melhor do mundo. Eu nunca planejei tão bem e fui tão cirúrgico no atendimento que eu vou fazer. Ele me fez trabalhar. Eu tinha uma eloquência, uma educação para tratar com ele, apesar de todas as vezes que ele tentou me desestabilizar. E eu fui, aos poucos, amolecendo ele. Já no final disso tudo, eu descobri que ele era amigo pessoal do representante comercial que eu substituí aqui na distribuidora. E isso fez com que ele tivesse toda aquela raiva, aquela picuinha contra mim. E olha que ele já era um cara muito difícil, até com quem ele gostava. Então, um belo dia eu encontrei com esse vendedor, bati um papo. Hoje ele virou meu amigo, se chama Thiago. E, pô, cara, super de boa. O Thiago é uma pessoa sensacional. E o próprio Thiago acho que me ajudou e conversou com ele, falou para ele que eu era um cara profissional, enfim, que ele não precisava me hostilizar. E aí, cara, eu tive assim uma surpresa, uma grata surpresa, que aí o jogo virou. Um belo dia eu cheguei para atendê-lo, ele foi de uma educação, de uma elegância para me receber, me tratou super bem, comprou como nunca e me convidou para almoçar e pagou o meu almoço. E durante o almoço me pediu desculpa. Me falou da vida dele pessoal, o cara me tratou assim, parecia que eu era um velho amigo dele. Foi uma virada de chave assim, sensacional. E olha, pessoal, o cara, assim, por mais que ele seja difícil, tudo isso que eu acabei de relatar, uma situação nojenta, olha, o cara teve muita grandeza e teve uma excelente iniciativa e atitude em voltar atrás e me pedir desculpa. Não é para qualquer um. Um homem que tem a capacidade de pedir desculpa, ainda mais ele era um cara já de mais de 60 anos de idade e realmente fez a diferença. Olha, com essa virada de chave que o cliente deu a respeito do tratamento dele comigo, eu posso dizer que ele ficou gentil, ficou solícito, educado, bem bacana comigo. E eu tirei um bom proveito disso, viu, turma? Eu acabei pedindo para ele algumas vezes para me receber de surpresa, sem agendamento. Ele me recebeu. Eu, por 2 momentos diferentes, eu levei gerentes de indústrias que eu estava representando para fazer aquele somebody love, aquela negociação extra lá com ele. Ele recebeu, apesar de não ter fechado nada. Ele tinha uma loja de renome com bom potencial de compra. E eu fiquei encorajado de explorar isso depois que ele ficou gentil comigo, por tudo que eu já tinha passado, e eu sabia que ele estava com crise de consciência. Depois dessa virada de chave, eu acabei gozando de um tempo de ser parceiro comercial e amigo do comprador dessa empresa em questão. E infelizmente, depois de algum tempo, na minha opinião, muito pouco tempo, esse comprador, esse cliente, ele começou a se afastar dos negócios e ficar cada vez mais distante, e a loja parou de comprar. E, para nossa surpresa, surpresa minha e de todo o mercado, depois de mais algum tempo, a loja fechou, encerrou as atividades e vendeu o ponto para outro comércio. O motivo em questão de eu trazer esse assunto e esse vídeo para vocês, eu conto agora. Como eu disse lá no início desse vídeo, eu estava lendo o WhatsApp e recebi um flyerzinho, infelizmente, da missa de 7º dia do Sr. Paulo, o personagem em questão. Ele faleceu há 7 dias atrás e hoje, sábado,
eu vou botar a data que dia hoje aqui, ele está tendo a missa de sétimo dia dele, ao qual fui convidado. Pessoal, o nome dele é esse, Paulo Sérgio. O Paulo, ele era o dono da loja Celeste Center, uma loja grande de departamento no centro de Barra Mansa, muito tradicional, muito conhecida e muito antiga naquela região. Tradicionalíssima, vendia brinquedo pra caramba. Eles eram bons no ato de comercializar, de fazer girar o produto, apesar de todos os problemas operacionais que eu acabei de relatar aqui, que ele tinha com os fornecedores. A loja fechou. Hoje, a loja que a substituiu não chega nem perto do que foi a Celeste Center. E o Paulo é um cara muito conhecido na cidade, porque ele também era presidente da CDL lá de Barra Mansa. Ele era um cara que era envolvido politicamente na cidade, era ligado a um partido político, já foi candidato a vereador e, se eu não me engano, foi candidato a prefeito ou a vice-prefeito da cidade. Eu desejo aí o meu respeito, as minhas condolências, e agradecer ao Paulo, onde quer que ele esteja no plano, pelos os ensinamentos que ele me passou. Realmente não foram fáceis para mim, então muita luz para a família, muita luz para o Paulo, e vamos tocar em frente, pessoal. Só nos resta levar a vida daqui para frente com boas lembranças, não é verdade? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau. Fui.